Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, dia 20 de maio de 2023, a Igreja Católica celebra a memória, como santo do dia, de São Bernardino de Sena. Ele que foi um grande propagador da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história deste santo. São Bernardino de Sena nasceu na Itália, no ano de 1380. Com 3 anos, ficou órfão de mãe e aos 7 anos, ficou órfão de pai. O jovem Bernardino foi criado pelas tias, as quais o ensinaram sobre a devoção a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Teve uma boa educação na fé e nos seus ensinamentos. Estudou depois na Universidade de Sena e aos 22 anos decidiu abandonar tudo e entrar para a ordem dos franciscanos. Já como frade franciscano, São Bernardino ingressou no movimento da observância, que constituía numa vivência mais radical da pobreza, a exemplo de São Francisco de Assis. E se dedicava de forma tão concreta que foi o responsável geral pelos mosteiros nos quais viviam os frades adeptos a essa observância dentro da ordem. Muito conhecido pelo seu trabalho com o povo e as suas pregações incisivas, numa época em que a Itália passava por muitos problemas, como pestes e divisões políticas, São Bernardino pregava sobre caridade, paz, concórdia, justiça e, com simplicidade, falava de coisas grandiosas, atingindo diretamente o coração e indo ao encontro da necessidade daquele povo. Houveram muitas conversões por meio de suas pregações. Por onde ia, ele carregava consigo o sinal JHS, que significa, em português, Jesus, Salvador dos Homens, ou IHS, em latim, Jesus Hominibus Salvatoribus, e orientava os fiéis que se voltassem a esse símbolo e se recordassem que Jesus veio para salvá-los, e assim, se convertendo e arrependendo de seus pecados, pudessem encontrar a salvação. Os seus sermões tiveram um grande alcance e chegaram até nós, pois São Bernardino tinha consigo um taquígrafo, uma pessoa com a habilidade de transcrever com velocidade e rapidez. Assim, suas exortações e apelos à conversão puderam alcançar inúmeras pessoas ao longo dos anos, não só naquele período histórico. Ele tornou-se assim o padroeiro dos publicitários. Com a sua vida de penitência e pobreza, dedicava-se à evangelização dos povos, encontrando a sua força na Eucaristia e sendo orientado pelo Espírito Santo. Devoto da Santíssima Virgem Maria, queria espalhar esse amor a ela e a seu filho Jesus. Em um texto retirado de seus sermões, exortava o povo dizendo: o nome de Jesus é a luz dos pregadores, porque ilumina, com o seu esplendor, os que anunciam e os que ouvem a sua palavra. Por que razão a luz da fé se difundiu no mundo inteiro tão rápida e ardentemente, senão porque foi pregado este nome? Após anos de dedicação apostólica, São Bernardino adoeceu e partiu para a glória no ano de 1444. Hoje, intercede por nós junto a Deus Pai, de forma especial, pelos pregadores e anunciadores da palavra de Deus, por todos aqueles que comunicam o amor de Deus. No ano de 1450, foi canonizado pelo Papa Nicolau V. Seu túmulo se encontra na Igreja dos Franciscanos, em Áquila, na Itália. Uma oração. Senhor Jesus, o seu nome é o maior e a melhor opção de vida. Obrigado pela vida de São Bernardino, que contribuiu para que a fé cristã se espalhasse por toda a terra. Amém.
São Bernardino de Sena, rogai por nós. Outros santos e beatos que a Igreja celebra no dia 20 de maio. Em Valenar, no Chile, a beata Maria Crescência Pérez, virgem da Congregação das Filhas de Maria do Santíssimo do Horto, ano 1932. Comemoração de Santa Lídia de Tiatira, comerciante de púrpura, que foi a primeira a acreditar no Evangelho em Filipos, na Macedônia, ao ouvir a pregação de São Paulo, apóstolo. Em Ostia, no Lácio, região da Itália, Santa Áurea, mártir, data incerta no início do cristianismo. Em Nimes, na Gália Narbonense, atualmente França, São Baudélio, mártir, data incerta no início do cristianismo. Em Egea, na Cilícia, hoje Aias, Turquia, São Talaleu, mártir, século III. Em Cagliari, na Sardenha, Itália, São Lucífero, bispo, que por defender corajosamente a fé nicena, foi muito perseguido e mandado para o exílio pelo imperador Constâncio, mas regressou à sua sede episcopal, onde morreu como confessor de Cristo, ano 370. Em Toulouse, na Aquitânia, hoje França, Santo Hilário, bispo, que construiu uma pequena basílica de madeira sobre o sepulcro de São Saturnino, seu antecessor, ano 400. Em Bourges, na Aquitânia, França, Santo Austregísilio, bispo que se tornou ministro da caridade, de modo especial para com os pobres, os órfãos, os enfermos e os condenados à morte, ano 624. Em Brescia, na Lombardia, Itália, Santo Anastásio, bispo, século VII. Em Pavia, Lombardia, São Teodoro, bispo, que padeceu o exílio durante a guerra entre os francos e os lombardos, ano 785. Em Castagneto, na Etrúria, Toscana, Itália, o beato Guido de Geradelska, eremita, ano 1134. Em Perugia, na Úmbria, Itália, a beata Colomba de Rieti, virgem das Irmãs da Penitência de São Domingos, que promoveu a paz entre as facções em conflito na cidade, ano 1501. Em Seul, na Coreia, São Protásio Chongbuk-bo, mártir que depois de ter abandonado a fé cristã, a abraçou de novo, professando-a no cárcere entre cruéis torturas até a morte, ano 1839. Em Steyl, localidade na Holanda, a beata Josefa, virgem, cofundadora da congregação das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo, ano 1903. Em Botticino Serra, localidade próxima de Breccia, na Itália, Santo Arcângelo Tadini, presbítero, que se empenhou em promover os direitos e dignidade dos operários e fundou a congregação das Irmãs Operárias da Santa Casa de Nazaré, destinada especialmente a trabalhar pela justiça social, ano 1912. Em Milão, na Lombardia, Itália, o beato Luiz Talamone, presbítero, que cultivando a sua vocação de educador da juventude, exerceu o ministério com suma diligência e eficaz participação nas dificuldades sociais do seu tempo e fundou a Congregação das Irmãs Misericordinas de São Gerardo, ano 1926. São Bernardino de Sena e demais santos e beatos do dia 20 de maio, rogai por nós.